Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Elaine Poltronieri, sou psicóloga, psicoterapeuta e facilitadora das constelações familiares. E hoje o assunto aqui é exatamente o seguinte: a constelação, ela é uma terapia? Quantas sessões eu preciso fazer para resolver um problema, uma questão, uma dificuldade? Veja, a constelação, ela não é considerada uma terapia. Se você buscar o significado de terapia, você vai ver que a terapia indica tratamento. E um tratamento, ele tem continuidade, não é verdade? Ele tem, se for com um psiquiatra, por exemplo, o cliente faz sessões com o psiquiatra. Normalmente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo do período de medicação que esse paciente usa, né? E aí ele não é nem chamado de cliente, ele é chamado de paciente. Se o cliente faz uma terapia com um psicólogo, existe uma continuidade, uma terapia tradicional, onde o cliente vai toda semana, né? Então, é um tratamento. Se o cliente trata de algum problema físico, né? Alguma dor, por exemplo, né? Algum problema crônico que precise de medicamento, então ele consulta um especialista da área e faz um tratamento, faz exames, faz todo um acompanhamento. A constelação familiar, ela foi definida pelo sistematizador dela, que é Bert Hellinger, nosso mestre, em seguida com a Sophie Hellinger, que deu continuidade junto com Bert Hellinger pelo tempo que ele esteve com ela, porque ele faleceu em 2019 e ela seguiu com esse trabalho, então hoje ela é a pessoa que encabeça esse trabalho, não é verdade? Mundialmente, a Sophie Hellinger, que é a segunda esposa dele. Inclusive, gente, nesse livro aqui, A Própria Felicidade, edição volume 1, porque tem 2 volumes, ela ensina o procedimento. Não é que ela vai ensinar a pessoa a constelar, não é isso, mas de uma forma muito tranquila e muito fácil de entender. Aqui ela explica qual é o procedimento, sabe? Então vale muito a pena. Porque o que acontece? A constelação, ela é uma ajuda para a vida. Ela não veio substituir nenhuma terapia que nós já conhecemos, né? Nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a medicina tradicional, ela não veio substituir, muito pelo contrário, ela veio apoiar. Veja só, a constelação em si, ela tem começo, meio e fim durante a constelação. Então, o cliente traz uma questão que ele gostaria de olhar. Normalmente, que questão é essa? É uma questão que pode ser um impasse, uma decisão que o cliente ele está dividido, ele não sabe para onde ele vai, ele não tem essa clareza, ele não consegue tomar a decisão. E é uma decisão que vai impactar na vida dele, vai ter um impacto muito grande. Por exemplo, eu me separo ou eu continuo com a pessoa que eu estou, né, nesse momento? Algo está me incomodando e eu quero me separar, mas eu não consigo decidir. Ou, por exemplo, algo está me impulsionando para eu me mudar de estado, para eu me mudar de país. Então, é algo que vai impactar a vida do cliente. Ele não está conseguindo tomar essa decisão, porque ele pode estar em lealdade sistêmica e ele não sabe, por isso ele não consegue decidir. Ou, por exemplo, ele tem problemas afetivos, problemas de relacionamento, ele pode ter problemas na área profissional, na área financeira, questões que ele não consegue resolver. Ele pode estar carregando sintomas há muitos anos, ele trata de um sintoma, aparece outro sintoma, ele cuida de uma doença, aparece outra, algo ininterrupto que ele não está dando conta mais, né? Está pipocando doenças e sintomas, vícios, ele pode carregar algum vício e ele pode querer é, cuidar desse vício, né? Para que a saúde dele não seja prejudicada, por exemplo.
Então, são questões que o cliente vem ao longo da vida tendo dificuldade. É uma questão que se repete. E é muito interessante a gente perceber uma coisa que eu acho assim interessante, que dá uma dica para nós, dá uma dica se é uma questão sistêmica. Qual é a dica? É o cliente olhar para essa questão dele e olhar para os membros da família dele, inclusive de gerações. Será que essa questão que ele tem, claro que não vai ser idêntica, mas o pano de fundo pode ser. Será que essa questão dele, ela vem de gerações, ela impacta outros membros da família? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem uma doença fatal, por exemplo, tá? Uma doença fatal, um câncer, por exemplo, que é uma doença que pode ter o desfecho da morte, não é verdade? É uma doença fatal. Então, se ela parar para observar, outros membros da minha família têm doenças fatais, isso se repete em gerações. Eu já tenho filhos ou sobrinhos que estão se direcionando para doenças fatais. E atrás, quem veio antes, também teve doenças fatais? Quantos membros da família? E aí, obviamente, que vale para os pais, para os avós, para os tios, para os primos. Comece a observar. E eu não estou dizendo só de doença. Às vezes a pessoa vive numa escassez de tudo. Ela trabalha, ela se dedica, mas ela está sempre no vermelho financeiramente. Ela não consegue ter sucesso profissionalmente. Isso acontece só com ela? Ou tem outros membros da família passando por essa dificuldade? Ou, por exemplo, ela vive um conflito familiar muito grande entre a família atual, ela, os filhos, o marido, por exemplo. E ela observa que isso vem também de gerações passadas. A mãe dela passou por isso, a avó. Eu estou dando exemplos, né? Exemplos mais gerais, que dão dicas para nós se a questão é sistêmica. Porque, obviamente, que todos nós, não tem nenhum ser humano aqui na Terra que não tenha alguma dor, não é verdade? Cada um de nós tem as próprias dores e tem várias terapias aí à disposição nesses dias de hoje que podem nos ajudar. E todas elas têm o seu valor. Todas elas têm o seu valor. Mas a constelação familiar é a única que enxerga onde o cliente está vinculado inconscientemente, qual é o ponto central da vinculação dele que está amarrando ele, não está deixando ele seguir a vida. A constelação, ela não vai resolver o problema de ninguém. O que ela vai fazer? Ela vai identificar aonde as leis sistêmicas estão em desordem naquele sistema. Esse é o ponto central da constelação, não tem outro. É esse, ela identifica, porque Bert Hellinger percebeu, logo que ele começou a trabalhar com as constelações, porque ele não criou, a constelação já existia, mas ele sistematizou e ele percebeu leis que regem os relacionamentos humanos, onde a Sophie Hellinger fala também nesse livro. Vou mostrar ele aqui de novo, se você entrou agora aqui no vídeo. Esse livro aqui, ela traz, além do procedimento, ela traz as leis sistêmicas. Então, veja, a gravidade, ela é uma lei, não é verdade? Você pode ser o ser humano mais bondoso do mundo, se você se jogar de um prédio de 10 andares, você vai se estatelar lá embaixo e pode até morrer, porque é uma lei, a lei da gravidade. Tanto faz se você aceita essa lei ou não aceita, ela existe e ela atua. Então, Bert Hellinger, qual foi o grande legado dele? Ele percebeu essas leis e quando elas estão em desordem no sistema, elas causam sofrimento de vários tipos. Sofrimentos com doenças, com vícios, sofrimentos profissionais, sofrimentos nos relacionamentos. Por isso que a constelação, ela é hoje utilizada como um recurso muito valioso.
ela é uma ajuda para a vida. Então, ela vai ali aonde está em desordem. E as falas sistêmicas que nós propomos ao cliente vai restabelecer essas ordens. Na medida que restabelecem as ordens, libera o sistema daquela pressão, porque o sistema ele vai pressionar até que aquela ordem volte a ser restabelecida. E por que que a gente fere essas ordens? Por que que a gente viola essas ordens, né? Ele chamou de ordens do amor, mas são leis sistêmicas. Ele chama de ordens do amor, porque todas elas passam por um amor profundo. Os vínculos, eles nunca se perdem. Eles nunca se perdem, mas eles podem estar no laço do amor ou no nó de dor. O nó de dor vem de acordo com a violação dessas leis. Aí gera um nó de dor que prende vários membros, até que alguém possa ir lá e desatar esse nó e transformar ele num laço de amor. Então, quando isso acontece, libera os membros do sistema. E aí você pode, se você está fazendo um tratamento para uma doença onde você não tem êxito, vou voltar a falar do câncer, por exemplo, que é uma doença que exige muito cuidado, né? O cliente que tem essa doença, ele precisa olhar para a alimentação dele, para os hábitos emocionais, espirituais, hábitos físicos, ele tem que mudar uma série de coisas, então é complexo, não é verdade? E às vezes ele pode estar fazendo tratamento com um bom oncologista, pode estar passando lá pela radioterapia, pela quimioterapia, ou seja, a terapia que o médico indicar, pode estar cuidando da alimentação, mas ele trata de aparece uma metástase. Então, ou seja, ele não está conseguindo ter êxito naquele tratamento. Se esse é o caso, ele pode estar sistemicamente vinculado a alguma desordem no sistema dele. Então, quando a constelação, quando esse cliente olha para essa doença na vida dele, quando ele olha e é possível colocar em ordem aquilo que estava em desordem, o que ele consegue? Ele consegue ter êxito nos tratamentos médicos. O que antes ele não conseguia, agora ele consegue. E aí, ele consegue caminhar na vida. Então, a constelação, o papel dela é esse. E aí, quem vai caminhar na vida é o cliente. Porque aí depende do esforço pessoal de cada um. Cada um de nós tem o quinhão de próprio esforço, de própria dedicação, seja para cuidar de uma doença, para cuidar de um vício, para cuidar da área profissional, para cuidar do próprio dinheiro. E aí é muito interessante, porque quando o cliente constela, que tira aquele emaranhado do sistema, né, e da visão dele, parece que algo clareia e ele consegue ver caminhos que antes ele não via. Às vezes o caminho está bem na frente dele, mas ele estava tão emaranhado que ele não conseguia enxergar. Para ele poder fazer a caminhada dele e ter êxito pelo próprio esforço. Porque nenhuma terapia vai resolver nenhum problema do cliente. A terapia, seja ela qual for, seja qual método o cliente utilizar, ele vai utilizar como um meio de fortalecê-lo em todos os níveis, no físico, no emocional, no mental, no energético, no espiritual, e nós temos que cuidar, né? Cuidar de todas as áreas. Então, eu passei aqui realmente para falar um pouco, porque essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas. Então, para cada constelação vai olhar para uma questão trazida pelo cliente. Seja uma dificuldade, seja uma doença, seja um vício, seja um impasse. E cada constelação tem o seu resultado. Às vezes eu tenho um tema igual da minha amiga, igualzinho, é o mesmo tema, mas os emaranhados são sempre diferentes. E o próprio cliente, conforme ele vai constelando as questões que são muito importantes para ele, as camadas vão sendo retiradas. É possível fazer mais do que uma constelação?
Claro que sim, mas no mínimo com 60 dias de intervalo entre uma e outra, para que possa ressoar no sistema dele. Porque uma constelação, ela tem efeitos positivos na vida do cliente por até 2 anos. Bert Hellinger, inclusive, escreveu no último livro dele, que não está aqui perto de mim, mas é Meu Trabalho, Minha Vida, ele diz lá que tem constelação que atua por até 10 anos na vida do cliente, né? Então, o cliente vai sempre receber benefícios dessa constelação. Então, eu deixo aqui na descrição desse vídeo os meus contatos. Se você desejar constelar, marcar sua constelação, você será muito bem recebido. E eu fico aqui à tua disposição. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração.